Beleza. Então, estou gravando, né? E aí, antes de começar, eu queria saber de vocês, né? A Ellen, acho que ela não participou. Talvez, eu não lembro, Ellen. Você participou de alguma aula esse ano? Aqui no Classroom, não. Com você, não. É a primeira vez, né? É. Ok, era isso que eu queria saber. Ah, bom, então eu vou dar uma leve recapitulada no que a gente está vendo até agora, tá, Ellen, para você, e depois a gente vai para a matéria nova, tá? Ok. Então, bora lá. Eu vou apresentar aqui para vocês, né? Ah, vou fazer a apresentação, o compartilhamento da apresentação. Apresentar agora. Uma janela. Ok, falem para mim o que vocês estão, se vocês estão vendo. Tá aparecendo. Já está aparecendo a apresentação, ótimo. Bom, até agora, o que nós vimos, né? A gente viu que a vida, né, para ela acontecer, ela precisa de energia, certo? Energia. Por que isso? A gente vai ver mais para frente que, na verdade, a vida, né, para a biologia, a vida nada mais é do que um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro das nossas células, certo? E esse conjunto de reações químicas, algumas delas fornecem energia, certo? E as outras precisam de energia para ocorrer. Então, essa troca de energias entre uh, as reações que produzem energia com as reações que gastam energia é que a gente chama de vida, certo? E aí o que acontece, gente? Ah, nós temos três reações principais nos animais, né? Nos animais não, mas nos seres vivos, certo? Que é da onde nós, vamos dizer assim, retiramos a energia, né, da vida. Então, nas plantas e nas algas, você tem a produção, a transformação da energia solar em energia química, tá? E eu vou explicar mais para frente o que é essa energia química. Então, o que acontece? As plantas, elas fazem fotossíntese, certo? E o que é a fotossíntese? Na verdade, é a transformação da energia solar, certo? Da energia do sol, da luz, em energia de ligação entre os átomos. E aí, essa transformação acaba produzindo uma molécula chamada glicose, tá? Que é essa aqui, ó, C6H12O6, tá? É essa molécula que é extremamente importante para o restante da vida na Terra, porque é daqui que nós vamos extrair a energia para sustentar a vida, tá? E aí nós temos duas formas de retirar a energia da glicose, tá? Micro-organismos vão fazer isso a partir da fermentação, tá? Então, eles vão pegar essa glicose, né? Eles vão se alimentar dessa glicose e vão quebrar a glicose, né? Produzindo assim energia, tá? E nós, seres vivos, seres humanos, animais e plantas, nós retiramos a energia da glicose, quebrando ela com a adição de oxigênio, certo? Então, quando a gente inala o oxigênio, esse oxigênio, na verdade, vai atuar dentro das nossas células. Como?
se misturando à glicose, quebrando essa glicose e produzindo energia. Só que o que acontece? A gente não consegue aproveitar essa energia em estado bruto. O que a gente faz é transformar essa energia em uma outra molécula, tá? Então, basicamente, o que a gente faz é a transformação da energia da glicose em ATP, que é essa molécula, tá? Que nós utilizamos a todo instante. É essa molécula que nós utilizamos como combustível para as nossas reações. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam? Aham. Tá confuso? Não. Não? Ou tá? Tá tudo bem? Tá. Pra mim Ok, tá bem. beleza. Assim, gente, é muito difícil, né, a gente entender algo que a gente não dê importância, né? Porque realmente é um detalhe, né, de biologia que dificilmente vocês vão utilizar na vida prática de vocês, né? Mas eu, por outro lado, na verdade, a gente pode pensar que parte disso vocês utilizam sim, né? Então, por exemplo, quer ver? Uh, como vocês adquirem essa glicose? Vocês têm ideia? A Da onde... gente adquire ela pelos alimentos. Isso, exatamente. A gente adquire ela pelos alimentos. Só que a glicose é um combustível, vamos dizer assim, que a gente não consegue aproveitar, né? A gente não consegue pegar essa glicose e fazer com que ela dê energia diretamente para uma reação acontecer. A gente tem que transformar essa glicose num outro combustível, que aí sim a gente consegue aproveitar, certo? E é justamente o que acontece na fermentação e na respiração. A gente transforma a glicose em algo que a gente consegue aproveitar. E o que a gente consegue aproveitar é essa moléculazinha aqui, chamada ATP, tá? Então, olha só, basicamente o que eu estou falando é que tudo que você come, tudo, gordura, proteína, a glicose principalmente, vão ser transformadas em ATP no final, tá? E essa é a aplicação prática do que vocês estão aprendendo hoje, tá? E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: quanto mais vocês comem, mais energia vocês vão ter, não é? Depende do alimento que você vai usar. Ah, depende do alimento, exatamente. Alguns alimentos a gente consegue aproveitar muito mais para a transformação em ATP, outros nem tanto. Então, por exemplo, se eu como massa, né, pão, pizza, lasanha, tudo que é gostoso, né, bem gostoso, a gente consegue aproveitar muito desse alimento para a produção de ATP. Só que tem um negócio. O ATP, ele é algo que ele é instável, né? A gente vai ver o porquê. Ele é instável. Ele logo tem que ser utilizado. Se eu como demais, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Vamos supor que você gaste na sua vida diária ah, 100 ATPs, ok? Só que você está ah, comendo o suficiente para produzir 500 ATPs. O que vai acontecer com esse excesso? Vocês têm noção? Hum? Gente, Ele vai ficar acumulado. Mas isso vai hum, trazer problemas para a saúde?
Exatamente, porque na verdade a gente não consegue acumular ATP. Ele vai ser transformado em outra coisa. Ele vai ser transformado em gordura. Ah, Entendeu? Então, entendi. basicamente, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, que saber o que a gente faz com o nosso alimento é importante ao ponto da gente ter que controlar a nossa alimentação. Por quê? Se você come demais, você acaba acumulando isso em outras formas que não ATP. Entendeu? É lógico que assim, a gente vai ver isso mais para frente, né? Quando a gente falar realmente de como a gente produz esse ATP. Eu vou falar um pouco sobre a estocagem de gordura, né? E aí, a gente não faz esse cálculo, né, em quantidade de ATP, mas nós fazemos o cálculo da quantidade de energia que nós temos em uma outra medida que vocês conhecem, que é caloria. Já ouviram falar de caloria? Já, né? Já. Então, o que é caloria? Quando eu for falar de respiração mesmo, aí eu vou falar o que é caloria, tá? Hoje a gente vai começar a entender, mais ou menos. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que é assim, isso aqui tem um lado prático na vida de vocês. Não é do tipo, isso é inútil. Não, é útil sim, porque se vocês entendem como a gente aproveita os alimentos dentro do nosso corpo, né, e o quanto desse alimento a gente aproveita, vocês conseguem saber qual tipo de alimentação é mais saudável, né? E vocês conseguem basicamente controlar aí o quanto de massa vocês vão comer, embora seja muito gostoso, massa, né? Bom, mas é isso, gente. Esse foi o resumão das 2 aulas passadas. Agora a gente começa a aula de hoje, que é a seguinte. Hoje a gente vai ver para que serve o ATP, como a gente aproveita o ATP, né? Porque isso foi um tema levantado pelo pessoal que estava na outra aula, né? Então, esse aqui, ó, é o jeitão do ATP. Ele tem uma parte cheia de carbono, né, que são essas bolinhas cinzas, né? Cada bolinha dessa é um tipo de elemento químico. Então, o cinza é carbono, a azul é nitrogênio, a vermelha é oxigênio e a bolinha amarela é fósforo, beleza? E aí vocês podem ver que entre as bolinhas tem tracinhos. Esses tracinhos, certo, são ligações entre os átomos. Isso é extremamente importante saber, tá? Então, por que isso chama adenosina trifosfato? É o seguinte, aqui, essa parte cheia de carbono é chamada adenosina, tá? Não vem ao caso o que ela é. Quando a gente for falar de DNA, eu volto nisso. E ela está ligada a 3 fosfatos. Ó, um fosfato. Fosfato é um fósforo ligado a 4 oxigênios, tá? Então, um fosfato, outro fosfato e mais um fosfato aqui, certo? E aí o que acontece? O ATP, que é a adenosina trifosfato, ele vai justamente ser essa fonte de energia para as nossas atividades diárias, tá? Então, é da onde a gente vai tirar a energia para as nossas atividades, tá? Mas como a gente faz isso, né? Vamos mudar um pouco de assunto. Então, ó, nós temos um carro, nós temos um carro aqui, certo? Esse carro, basicamente, para ele movimentar, o que ele precisa? Ele precisa de gasolina, certo? Ele precisa de gasolina. E essa gasolina é o que faz a movimentação do carro,
certo? A partir do motor dele. Então, como acontece, né? Como acontece o funcionamento do motor? Você tem o motor, dentro do motor, essas partes aqui chamadas pistões, certo? E esses pistões têm câmaras, que são essa partezinha aqui, ó. Tudo isso aqui é pistão, e tem essa partezinha que é câmara aqui, ó. E o que acontece? Quando você coloca combustível no carro, esse combustível fica estocado no tanque. E ele vai ser aproveitado como? A gasolina vai entrar dentro da câmara, e aqui dentro da câmara, o que vai acontecer? Há uma faísca, certo? Elétrica. Essa faísca vai fazer com que a gasolina exploda. Explode mesmo, ela explode, né? E é daí que vem, por exemplo, o motor do carro fica quente, né? As peças dentro do motor ficam quentes, você tem um barulho, né? O barulho do motor nada mais é do que essas explosões acontecendo, né? Você ouve isso, só que às vezes a gente não entende muito bem o que é esse barulho. E esse barulho, o que eu posso dizer para vocês é que é justamente da gasolina explodindo, tá? E aí, quando a gasolina explode, isso cria um impulso, fazendo com que os pistões se movimentem. Esse movimento dos pistões vai girar esse eixo aqui, e isso aqui vai girar as rodas, certo? Então, vocês entendem que você tem a transformação de um tipo de energia, que é a explosão, em outro tipo de energia, que é o movimento? Beleza? E aí que tá, a gasolina funciona assim, certo? Ela, dentro do motor, vai explodir, né? A transformação dessa explosão em movimento vai fazer com que o carro se movimente, certo? E aí, essa explosão, ela causa a produção, certo? A produção de duas moléculas, de duas substâncias. E aí eu quero saber de vocês, porque isso vai ser importante não nessa aula, mas na próxima aula, tá? Qual que é as substâncias que são criadas quando a gente queima gasolina? Quando a gente explode gasolina? Hum? Vamos lá, gente. Pensa só no funcionamento do carro. O que o carro solta quando ele está funcionando? Quando você vê um carro na rua andando, o que ele está soltando? O que ele está emitindo para a atmosfera? Ah, professor, não sei o nome, não. Não sabe o nome, mas o que é? Eu não quero o nome agora. Qual que é a apresentação disso que sai do escapamento do carro? Hum? Vão de novo. Ó. Oi? Eu não sei, não. Ah, vocês não sabem? Atrás do carro, professor? É, Naquele. É no seu no nome. caninho, isso. O que sai do caninho? Fumaça que sai. Oi? Não é uma fumaça que sai? É fumaça que sai, exatamente, fumaça. Agora, do que é formada essa fumaça? De duas coisas, basicamente: gás carbônico e água. Então, quando a gente queima gasolina, produz gás carbônico e água, né? Parece que isso tudo não tem sentido com o que a gente está falando, não é verdade? Mas eu já vou começar a fazer com que tenha sentido, beleza? Então, como é que a gasolina tem essa energia para explodir, né? Por que a gasolina é inflamável? Então a gente vai ver isso agora, né?
e a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que mais produz gás carbônico e água. Então, ó, é o seguinte, o que acontece aqui, né? Como funciona a gasolina? Essa molécula aqui, grandona, que vocês estão vendo, é justamente a gasolina. As bolinhas verdes são átomos de carbono e as bolinhas brancas são átomos de hidrogênio. E aí, novamente, ó, se a gente for lá, né, no ATP, você tem os tracinhos, que são ligações entre átomos, né? Aqui a gente também tem tracinhos, tá vendo? Ó, tem os tracinhos, certo? Esses tracinhos são as ligações entre átomos. Os tracinhos verdes entre átomos de carbono e os tracinhos brancos entre carbono e hidrogênio. Beleza? É o seguinte, quando eu quebro essa ligação, certo? Eu produzo energia livre para que eu consiga desempenhar uma função, certo? Então, o que acontece, gente, é que a gasolina, ela tem energia nela dentro das ligações entre átomos. Essas ligações, quando quebradas, elas produzem energia, certo? A energia da explosão. Então, voltando lá, quando há a faísca, certo? Quando há faísca dentro do motor, o que acontece é que você está tendo justamente essa faísca quebrando as ligações entre os átomos. E aí isso acaba gerando a explosão, certo? Beleza? E a mesma coisa acontece com o ATP. A mesma coisa. É a mesma coisa que acontece. Como assim, professor? É o seguinte, como eu disse para vocês, os átomos da molécula de ATP, de adenosina trifosfato, eles estão ligados, certo? Eles estão ligados. Quando eu quebro essa ligação, eu acabo produzindo energia. E essa energia vai sustentar algumas outras reações que precisam de energia. Então, a quebra do ATP vai produzir energia que vai sustentar outras moléculas, outras reações. Deu para entender? Ficou muito confuso? Um pouquinho. Tá. Então vamos voltar aonde vocês perderam. Faz uma pergunta para mim. Vocês conseguem fazer uma pergunta? Ô, professor, você poderia explicar de novo como acontece com o ATP? O Com a... ATP eu não entendi direito. Ok, então vamos lá. Vou voltar na gasolina, porque é o meu exemplo, certo? Então, o que acontece? É o seguinte, você tem as ligações entre os átomos. Todas as moléculas que nós temos na vida, todas elas, as moléculas são combinações entre átomos. E essas combinações acontecem com ligações entre os átomos, certo? Algumas dessas ligações, quando quebradas, produzem energia livre, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho a gasolina dentro do motor do carro, e aí eu quebro a ligação entre os átomos de carbono, quando eu quebro essas ligações, eu produzo energia suficiente para movimentar o carro, certo? O que está acontecendo com a ATP dentro da nossa célula é a mesma coisa que acontece com a gasolina. É a mesma coisa. Só que
Quando eu quebro o ATP, eu não tenho um motor dentro de mim, eu não tenho rodinhas que se movimentam, mas eu tenho algumas reações químicas que são indispensáveis para a vida, que precisam de energia, certo? E aí, quando eu quebro as ligações entre os átomos que formam o ATP, eu produzo essa energia suficiente para sustentar essas outras reações. Para vocês terem uma ideia, tá? Dentro das nossas células, acontecem cerca de 2.000 reações químicas, certo? Dentro de cada uma das nossas células. Vocês são formadas por mais ou menos 10 trilhões de células. É muita célula. E a cada segundo, dentro de cada uma das suas células, acontecem basicamente 2.000 reações. Algumas dessas produzem energia, por exemplo, a quebra do ATP. Outras precisam de energia para acontecer, por exemplo, a produção de hormônio, certo? Então, por exemplo, no meu corpo, eu preciso de testosterona. Só que para eu produzir essa testosterona, eu preciso de energia. E da onde vem essa energia? Justamente quando eu quebro as ligações entre os átomos de ATP. Entendeu? Então, quando eu vou lá e quando as minhas células quebram essa ligação, ok? Eu produzo energia o suficiente para produzir testosterona, por exemplo. No caso de vocês, progesterona e estrógeno. Deu para entender? Agora, para onde vai essa energia? Sim. O que acontece, gente? Para eu entrar mais a fundo nisso, né, a gente deveria estar num curso de química, né, ou num curso de biologia na faculdade, né. Aqui é o básico que vocês precisam entender, né. Para vocês entenderem um pouco mais, né, eu teria que falar sobre o comportamento das ligações, né, dos átomos e tal. E não vem ao caso, não é que não venha ao caso, seria importante vocês saberem num contexto de faculdade. No ensino médio, só fiquem com essa informação. Quando eu quebro, né, quando eu quebro o ATP, né, quando eu quebro as ligações, né, quando eu quebro as ligações entre os átomos que formam o ATP, eu produzo energia. E essa energia, basicamente, é o que você utiliza para sustentar a vida, tá? E como a gente mede essa energia, né, retirada do ATP? A gente mede justamente numa unidade chamada calorias, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a, a, a quebra do ATP, né, a quebra de uma molécula de ATP produz 120 calorias, tá? Tudo bem? E como acontece essa quebra? Assim, a gente ataca, a célula ataca justamente essa ligação aqui, ó, soltando essa pecinha, né, o fosfato. Então, a quebra do ATP, ela vai produzir o ADP, tá? E um fosfato. Mas isso aqui eu não quero que vocês guardem, tá? O que é importante saber? Isso é importante saber. Quando eu quebro o ATP, eu produzo energia. É isso que eu quero que vocês entendam. Beleza? Guardem isso. Se nessa aula toda, se eu fosse resumir essa aula toda em 2 frases, seria: a vida precisa de energia
para acontecer. E segundo, a quebra do ATP produz essa energia. Pronto. É isso que vocês precisam guardar, tá? Os nomes, né? A adenosina difosfato, gasolina e outras coisas, não precisa. Na verdade, duas frases. A vida precisa de energia para acontecer e essa energia é fornecida pelo ATP através da sua quebra. Acabou, já era. Tudo bem? Sim. Ok. Então, basicamente, para a semana que vem, tá? Para a próxima aula, o que a gente vai ver é justamente como a gente produz esse combustível da vida, que é o ATP, né? Porque, na verdade, a comparação com a gasolina, ela parece sem sentido, mas não é. O nosso combustível não é glicose, é ATP. A gente utiliza a glicose e outros materiais para produzir ATP. Mas quem vai sustentar a vida é o ATP, certo? E aí é importante vocês entenderem como a gente produz ATP, certo? Que é o que a gente vai ver a semana que vem, quando a gente for falar de respiração, tá? Ah, e aí que tá. Lembra que eu falei para vocês? Que eu falei para vocês, né? Oxi. Que a gasolina, quando ela é quebrada, o que ela produz mesmo? Fumaça, não é? Que é gás carbônico e CO2, gás carbônico e água, não é? Pois então, a respiração, ela também produz isso, né? Quando a gente tem a respiração, olha só o que está sendo produzido. Puxa, não dá para fazer aqui, será? Não. Aqui, ó. Quando a respiração é feita, nós temos a produção também de gás carbônico e água, assim como acontece na gasolina, tá? Beleza? Ok? Então, gente, alguma pergunta? Essa parte realmente é muito, muito, muito difícil, tá? É extremamente complicado mesmo. Mas é isso. Guardem essas duas frases que eu falei. E vocês vão se dar bem, tá? Beleza? Ok. Então tá certo. Bom, gente, alguma dúvida? Não? Eu não tenho. Beleza. Então é o seguinte. Hoje, Duda, você queria falar alguma coisa? Não, Não? Tem certeza? tem. Então tá. Então, o que eu vou fazer? Como eu disse, hoje, até, até umas 6 horas da tarde, eu vou disponibilizar essa aula, o resumo da aula, tá? Em slides, e uma atividadezinha. Talvez uma leitura, só para complementar o que eu falei, com uma questãozinha bem simples, tá? Para não exigir muito também, porque vocês têm que fazer as atividades do centro de mídias e das outras aulas também, né? Então, nada muito assim, né? E aí, a semana que vem, a gente se fala sobre como a respiração vai produzir esse ATP, tá? Que aí vocês vão ver o que é realmente difícil, tá? Eu vou tentar ser o menos difícil possível. Beleza? Então é isso, gente. A aula acabou, né? Por hoje é só. Fiquem bem e até a próxima aula, tá? Tchau. Tchau.